Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Entre Livros e Leituras para Grandes e Pequenos, um bate-papo sobre os livros aprovados no PNLD 2023, um podcast da Companhia das Letras. Eu sou a Rafaela Deyab e o nosso papo de hoje será sobre os livros O Dia em que Meu Prédio Deu no Pé e O Lagarto. Dois livros muito bacanas e que trabalham um pouco essa temática do absurdo e do fantástico. Acho que vocês vão gostar. Vem com a gente! A obra O Lagarto é uma narrativa breve, marcada pela concisão e poucos personagens, tendo como conflito o surgimento inexplicável de um lagarto incomum no bairro do Chiado, em Lisboa. Entre os diversos tipos de conto, de fadas, de terror, mistério e etc., essa é uma narrativa fantástica, ou seja, um verdadeiro convite que o Saramago nos faz quando nos chama a participar de um pacto ficcional, no qual o fantástico é composto de elementos do cotidiano real e dos elementos sobrenaturais que se relacionam e compõem a ambientação dessa trama. O autor de O Lagarto é o famoso José Saramago, autor português, nascido em 1922. Considerado um dos autores mais intergeracionais da literatura. Foi o primeiro escritor de língua portuguesa a receber o Prêmio Nobel de Literatura em 1998. E as ilustrações dessa obra, em xilografura, são obra de José Francisco Borges, conhecido como J. Borges. Ele nasceu em 1935, na zona rural de Bezerros, município do Agreste Central, em Pernambuco. Atualmente, as xilogravuras produzidas pelo mestre J. Borges são impressas e vendidas, e já lhe renderam diversos prêmios, como os concedidos pela Fundação Pro Memória, de Brasília, em 1984, e pela Fundação Joaquim Nabuco, em Recife, 1990. E também prêmio pela Unesco, na categoria Ação Educativa e Cultural, no ano de 1995. Já o livro O Dia em que Meu Prédio Deu no Pé, escrito por Estevão Azevedo e ilustrado por Rômulo de Hipólito, é uma história que, embora mostre acontecimentos fantásticos sem uma explicação lógica, permite muitas reflexões sobre a nossa relação com o ambiente em que vivemos. A história é assim: em uma carta deixada por um avô à sua neta, tomamos conhecimento do tempo em que os prédios foram embora das cidades e deixaram os moradores sem lar. Estranho, não? Sim, só que no livro, esse evento não provocou um grande estranhamento no começo. Mas, como o mesmo episódio passou a se repetir várias vezes, e não apenas com prédios de moradia, mas também com outros tipos de prédio, alguns deles bastante conhecidos, como o Congresso Nacional em Brasília, isso passou a preocupar a população, que teve seu modo de vida completamente transformado. Bom, como vocês puderam perceber, os dois livros do episódio de hoje tratam da temática do nonsense e do fantástico, que são temas que costumam encantar os leitores, prendendo-os na leitura até o final. E para a conversa de hoje, a gente chamou o autor do livro O Dia em que Meu Prédio Deu no Pé, Estevão Azevedo. No segundo bloco do papo de hoje, conversaremos com a Fátima Fonseca, especialista em literatura infanto-juvenil. Mas antes da gente começar a conversar sobre os livros, vamos escutar um trechinho de cada uma dessas obras na voz da atriz Suelen Ribeiro. O primeiro trecho é de O Lagarto. De hoje não passa. Ando há muito tempo para contar uma história de fadas, mas isto de fadas foi chão que deu uvas. Já ninguém acredita. E por mais que venha jurar e trejurar, o mais certo é rirem-se de mim. Afinal de contas, será minha simples palavra contra a troça de 1 milhão de habitantes. Pois vá o barco à água que o remo logo se arranjará. A história é de fadas. Não que elas apareçam, nem eu o afirmei. Mas que história há de ser a deste lagarto que surgiu no Chiado? Sim, apareceu um lagarto no Chiado, grande e verde, um sardão imponente, com os olhos que pareciam de cristal negro, corpo flexuoso, coberto de escamas, o rabo longo e ágil, as patas rápidas. Ficou parado no meio da rua, com a boca entreaberta, disparando a língua bífida, enquanto a pele branca e fina do pescoço latejava compassadamente. Um animal soberbo,
um pouco soerguido, como se fosse lançar-se numa súbita corrida. Enfrentava as pessoas e os automóveis. O susto foi geral. Gentes e carros, tudo parou. Os transeuntes ficaram a olhar de longe. E alguns, mais nervosos, meteram pelas ruas transversais, disfarçando, dizendo consigo próprios, para não confessarem a covardia, que a fadiga, como diz o médico, causa alucinações. Esse foi o trechinho inicial de O Lagarto na voz da Suelen. E agora é ela quem vai também narrar pra gente um trecho da obra O Dia em que Meu Prédio Deu no Pé. Querida neta, por sorte, eu vi quando o predinho foi embora. Aconteceu bem na minha comunidade. Ele começou a chacoalhar, as vigas foram se soltando do chão. Parecia meu primo tentando livrar os pés quando a gente se enterrava na areia da praia. Demorou tanto que quem estava dentro teve tempo de descer, ver um prédio sair andando sem nem olhar para trás. Você consegue imaginar? Meu amigo morava lá. Tinha 5 andares, apartamento com varanda. Às vezes armavam uma churrasqueira e vizinho nenhum reclamava da fumaceira. A família do meu amigo foi para a casa de um tio, o seu bisavô, que sempre foi meio reclamão. Não gostou do tempo que o povo ficou acampado na praça recebendo comida e roupa de graça. Alguém filmou com o celular e compartilhou o vídeo do prédio já lá longe, caminhando até sumir no horizonte. Lembrava um gigante atarracado. Mas tirando isso, ninguém ligou tanto não. Rapidinho surgiu outra coisa, triste de verdade, que atraiu mais a atenção, que gerou mais notícia, muito mais indignação. Também por pouco tempo. Só que aí aconteceu de novo e de novo, num bairro, noutro e noutro. E não só na minha cidade. Para todo lado, os prédios partindo sem dizer adeus, sem reunião de condomínio ou aviso colado no elevador. Dava no jornal, mas parecia sempre coincidência, caso isolado. Eu tinha medo de meu prédio, erguido na beira de um morro, decidir ir embora também. Por isso, eu estava o tempo todo muito atento a qualquer tremelique. Agora, vamos conversar um pouco com o escritor Estevão Azevedo. O Estevão Azevedo, autor do livro O Dia em que Meu Prédio Deu no Pé, nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte, e vive atualmente em São Paulo. Ele se formou em letras e jornalismo e trabalha como escritor e editor. Sobre o dia em que meu prédio deu no pé, ele nos propõe uma reflexão. O que temos de fazer para tentar um outro modelo de civilização mais justo, mais humano e mais diverso? Deveríamos voltar atrás e ir até lá no início de tudo para recomeçar de uma outra maneira? Bom, acho que a gente pode perguntar para ele de onde veio essa ideia inusitada da fuga dos prédios para tratar de temas tão importantes, não? Estevão, para a gente começar, queria agradecer muito a sua presença aqui nesse bate-papo e vou começar já com algumas perguntas sobre esse contexto e processo de criação do dia em que meu prédio deu no pé. A pergunta que não quer calar: da onde, como surgiu essa ideia maravilhosa e absurda e maluca, né, do livro sobre prédios que dão no pé das cidades, né? Essa é uma premissa um tanto quanto inusitada, não? Olá, eu agradeço o convite para a gente começar, é uma alegria poder falar do livro com vocês. É uma ideia inusitada e criativa, e como não é incomum, as ideias mais inusitadas e criativas vêm de quem tem liberdade para pronunciá-las, que são as crianças. Então, essa ideia veio da minha filha que hoje tem 8 anos, a Yolanda, quando ela tinha cerca de 3 e 4 anos, antes de dormir uma noite, naquele estado assim, de delírio pré-sono, né, quando a gente está quase aceitando que é hora de dormir, ela tagarelava muito, e aí ela disse a seguinte frase, uma noite, sem nenhum contexto, não tinha visto nenhuma notícia, não tinha acontecido nada. Ela disse: papai, os prédios fugiram do Brasil. Ai, maravilhosa. Aí eu perguntei, fiquei chocado com essa frase, né, porque aleatória. Eu falei: por que, Ioiô? Ela disse: por causa da explosão. Aí daí a conversa degringolou e o sono veio para o meu alívio, mas eu fiquei com isso muito na cabeça, porque eu achei muito poderosa a ideia de os prédios irem embora, em contraponto ao que eu via,
que era o seguinte, que diante de qualquer insatisfação com o país ou com questão econômica, normalmente a gente ouvia as histórias dos amigos ou dos conhecidos ou dos familiares que tinham ido ou para Portugal ou para Miami, né, dependendo do gosto, mas era muito comum, a família foi para Miami, a família foi para Portugal. E nessa frase que ela me propôs era o contrário, eram os prédios que iam embora, ou seja, não eram as pessoas que desistiam do progresso brasileiro ou da situação brasileira, eram os prédios que desistiam das pessoas. Eu achei isso muito rico. E fiquei com isso na cabeça. E isso começou a reverberar ainda mais por razões bem tristes, né, e contextuais, que eram: a gente via com muita frequência, infelizmente ainda continua vendo, aquelas notícias dos prédios desabando. Né? Então, quando eu fiquei com essa frase na cabeça, eu me atentei a isso. A um prédio numa comunidade do Rio de Janeiro dominada pela milícia desabou. E era um prédio irregular, construindo de forma irregular, para extorquir compradores, etc. Aí depois o prédio no Largo do Paissandu, em São Paulo, desabou. Os moradores de rua que ocupavam morreram, muitos. E aí o Museu Nacional, que não desabou, pegou fogo, mas de certo modo é uma forma de um prédio ir embora, né? Desistir da gente, porque a gente não cuidou bem dele. Sim. Então eu achei que isso rendia algo muito poderoso. E aí comecei a desenvolver essa história que, sem saber... Então tinha algo, a ideia nasceu de uma frase da minha filha, mas nasceu também de uma captação do espírito do tempo. A gente estava vivendo um momento em que os prédios, simbolizando um progresso, uma civilização, tem fraturas, que tem rachaduras, estavam desistindo de nós, porque a gente não estava cuidando bem deles. Então veio daí a ideia. E aí acho que também repercutiu esse espírito do tempo, a coragem de expressar isso de uma fórmula tão bacana e tão criativa veio da ousadia infantil. E como você acha, é muito boa essa história, como é que você acha que esses temas, né, que são inusitados e que a gente literariamente os trata como fantásticos, né, eles podem tocar outros assuntos e ampliá-los, né, como no caso da sua obra, né, Os Prédios Dão no Pé, ele amplifica uma temática sobre questões, né, que você falou do nosso tempo, que são sociais e ambientais. Você consegue trazer como é que se dá essa junção, né, e trazer alguns exemplos, né, que são temas importantes e complexos, né, para leitores de qualquer idade, a partir do fantástico e da linguagem, né, parece que a gente consegue falar de um tema muito amplo e complexo para um público que ainda é jovem, quando a gente lança a mão desse recurso do fantástico, é isso ou não? É isso, Rafa, é uma alegoria, né, eu estou tratando da realidade por meio de uma alegoria, ou seja, estou tratando do modo como a gente não conseguiu como civilização, como país ou como sociedade, cuidar de questões sociais e ambientais e o impacto que isso traz para nós, mas estou tratando disso de uma forma alegórica, com os prédios indo embora, né? Então, relembrando, no livro os prédios vão embora, no começo são prédios populares, então a mídia, ninguém dá muita atenção, mas uma hora começam a ir mansões, começam a ir prédios públicos, começam a ir os museus, as igrejas, e aí realmente o caos se instaura, e aí o que acontece é que é como se a gente regressasse a um ponto no passado e tivesse a chance de reconstruir tudo de novo. Aí a gente vai ter que reaprender a viver na natureza e vai ter que tentar traçar um futuro diferente do que a gente traçou para os prédios no futuro não irem embora de novo. Né? Então, o que acontece, a meu ver, é que lidar com os fatos difíceis ou complexos da nossa vida, da nossa sociedade, ou de nós mesmos, por meio da alegoria ou do fantástico ou da ficção científica, é uma forma muito comum e potente de falar com todo mundo e de falar de uma forma mais livre deles. Né? Então, a ficção científica nada mais é do que uma especulação sobre como o mundo poderia ser, mas está sempre baseado no que ele é. E os fantasmas, os filmes de terror, as histórias de terror, os fantasmas que a gente vê, de certo modo, é uma representação artística e divertida e engraçada ou assustadora dos nossos próprios fantasmas, né? Do que nos assusta. Ou a madrasta nas histórias, né, nos contos de fadas antigos, talvez tenha sido, como dizem alguns pesquisadores, uma forma de a criança poder lidar com a ideia de que a mãe nem sempre é perfeita e boa e heróica, que tem mães também que não são tão boas. Então você separa numa outra figura que é a madrasta. Então a literatura e as artes têm esse poder, né? Eles deslocam as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas alegrias para outros elementos para que a gente consiga lidar num ambiente de segurança com eles. E o meu prédio faz isso, né? A criança pequena, ela se diverte com a imagem de um prédio que sai andando, né, de 30 andares e pula os pedágios e pula os carros do exército. Para ela é divertido essa camada e ela gosta. Conforme o leitor vai adquirindo repertório, ela também começa a perceber que tem um motivo para os prédios terem ido embora. E o que aconteceria se meu próprio prédio tivesse ido embora? Como eu ia viver? Então, o livro
e como toda obra de arte, né, das diferentes linguagens, tem camadas, e cada camada fala para um repertório de leitor, né, e ele pode ser ao mesmo tempo divertido e engraçado e propor um debate muito sério e bonito e importante. Pelo menos esse é o objetivo, né, o meu objetivo como escritor. E essa é a graça, né, de escrever literatura, e literatura para os leitores, que a gente fala que são crianças, mas crianças de muitas idades, né, até maiores de idade. Bom, a gente está falando de obras artísticas e literárias, e a gente tem os recursos, né, das obras artísticas e literárias, que é a estrutura narrativa. E essa história tem uma estrutura narrativa muito específica, que é epistolar, né, uma carta de um avô para uma neta. Como é que surgiu isso? Como esse endereçamento, né, uma carta, alguma coisa que a gente poderia falar que é quase uma prática de comunicação do passado nos tempos de hoje, né? Pega o leitor ainda ou não? Essa é uma ótima pergunta, porque permite contar uns aspectos de bastidores de um livro e de toda a criação que são ricos para quem não está imerso nisso. A primeira questão é de onde surgiu a ideia de ser uma carta. Então, ela surgiu do trabalho coletivo de produção de um livro, veio dos editores a ideia. No meu texto original não era uma carta, mas aí conversando com o time da Companhia das Letrinhas, perceberam que tinha um potencial de ser uma carta para ter essa ideia. Já era o avô contando, mas se fosse uma carta de alguém, se fosse ele se dirigindo a alguém que ele ama, que tem afeto, essa história ficaria ainda mais rica, e eu adotei essa ideia deles e deu muito certo, foi ótimo. Então eu agradeço ao time. Embora a carta seja realmente algo do passado, ninguém mais escreva, a ideia de você escrever ou de você comunicar algo para alguém ainda é muito presente, né? Muitos stories, posts ou vídeos são gravados assim, estou gravando uma mensagem para alguém, me direcionando a alguém. Então, mesmo as crianças pequenas que nunca viram a carta, nem entendem o modo de funcionamento, ir ao correio, colocar um selo e demorar 15 dias para receber e responder, elas entendem a ideia de um avô que deixou algo escrito para uma neta. Isso não causa nenhum estranhamento. Poderia ser um e-mail, poderia ser uma mensagem de WhatsApp mais longa, poderia ser um áudio, né? Podcast, né, em WhatsApp. Então, a forma não causa estranhamento, mas ela potencializa essa ideia de uma comunicação afetiva, né, um legado, uma mensagem importante que alguém de uma geração está transmitindo para outra. Então, nesse sentido, eu acho que causa um impacto positivo no livro, além de permitir que a gente recupere essa história da comunicação com as crianças, né, que não sabem mais como se fazia isso, estão acostumados ao instantâneo. E o livro fala um pouco disso também em outras camadas, pensar, porque é um livro que começa com um avô criança e vai terminar com um avô velhinho, né, às vésperas de se despedir da neta, definitivamente. Então, a questão da paciência, da passagem do tempo, de que as coisas têm uma sequência, é muito importante. E a carta também fala disso, né? De que você tem que esperar chegar, você tem que redigir, você só vai responder depois da sua réplica chegar. Então, acho que isso se conecta de muitos modos. E tem algo na obra, né? Um clima e uma participação, né? Um convite à participação do leitor que lembra as tramas investigativas e de detetive. Né? A postura do leitor, né, dentro da história é quase a de um detetive que tem que descobrir, ou quer descobrir, ou é convocado a descobrir o motivo, né, por trás desses acontecimentos tão inusitados, desses prédios fazendo uso das suas pernas, né? Como foi pensar a participação do leitor na história, nessa estratégia de procurar as pistas que estão no texto, mas também estão nas ilustrações, para levantar as hipóteses do porquê uma situação tão inusitada estaria acontecendo? E você é leitor das histórias de detetives? Foi daí que surgiu a ideia? Eu sou leitor de histórias de detetive, de mistério e fantásticas. Eu sou leitor de todo tipo de história. E aí você pega elementos de cada coisa que você gosta e usa a seu favor. É muito interessante ver como as crianças tecem as hipóteses delas, né, quando a gente conversa com crianças sobre o livro. Isso é muito rico, porque tem crianças que vão na linha mais óbvia e mais acertada, né, de que tem a ver com a precarização, com o cuidado, do descuido com o lixo, com as cidades, uma questão mais urbana de sociedade, mas tem algumas também que projetam hipóteses mais pessoais, e é muito rico, né, ouvir uma criança projetando um conteúdo interno, inconsciente. Tem criança que vai numa ideia mais até de fruição, os prédios foram embora porque queriam morar no exterior, deve ser gostoso morar no Paraguai, na Bolívia. Então isso rende muito debate e foi proposital deixar isso em aberto. É claro que quem lê o livro nas múltiplas camadas percebe que está relacionada, né, que isso está relacionado a um certo progresso que está consumindo os recursos do mundo, né, uma noção de progresso que é muito devastadora, né. Então isso fica implícito no texto em muitos momentos e nas ilustrações, mas não fica resolvido, e não fica resolvido o que aconteceu, né? Quando o livro termina
com o avô se despedindo e o mundo ainda não é o mundo que a gente conhece, ainda não tem novas construções, então ainda o progresso está por vir. Mas tem uma pista, eu vou então dar um spoiler, mas que eu acho que é rico. Tem uma pista que fica meio oculta, que vem das ilustrações do texto, e que as crianças, depois de um debate, de imersão, elas percebem e aí elas entendem bem, que é, na última página do livro, tem uma cena desconectada da trama, que é uma pessoa vendo a carta do avô, um fragmento da carta num museu. Então, eu pergunto para as crianças, isso aconteceu em que momento? É antes ou depois da história? E depois de muita conversa, todas as crianças percebem que é depois, porque se a carta está ali é porque ela já foi escrita, o avô já está no passado. E aí, se isso foi escrito depois, aí tem uma plaquinha, como aquelas placas que tem do lado de um quadro no museu, né, que dizem o artista, a técnica, tem a plaquinha no livro, e o nome do museu dá uma pista que é importantíssima, que é do museu do acervo de um museu de um mundo melhor. Ou seja, a gente pode pressupor que, embora o livro não conte, que se essa carta foi parar num acervo de um museu de um mundo melhor, que essa nova forma de progresso, que respeita os saberes tradicionais, que considera o homem parte da natureza e não destacado dela, que vai tentar progredir para uma cidade mais humana, para convivência mais harmônica entre todos os seres vivos, dá para pressupor que o caminho que eles decidiram seguir, que não é o nosso, que não está no livro, que aí cada criança, cada leitor pode imaginar o seu, que deu mais certo do que o nosso caminho. Bom, já que você falou desses diferentes caminhos, me sinto instada de fazer essa pergunta, né? Para você, como é que a gente pode mudar as nossas atitudes para construir e para viver, né, um mundo melhor para todos? E qual o papel da literatura nessa mudança? A literatura transforma internamente as pessoas, ela não age no mundo diretamente, como nenhuma obra de arte, né? A palavra não sangra, a palavra não mata, né? Mas ela tem o poder de transformar as pessoas que fazem tudo isso, inclusive que fazem coisas boas. Então a literatura talvez até mais do que as outras artes, é o maior exercício de desenvolvimento da empatia pela literatura, porque a literatura permite realmente que eu entre dentro da psicologia de outra pessoa como se fosse ela. O filme é maravilhoso, e tem filmes que fazem isso muito bem, mas você está destacado da tela, né? Você não está dentro da cabeça do personagem que está na tela. Mas a literatura, quando você lê um livro em primeira pessoa, você está pensando como aquela pessoa, sofrendo o que ela sofre. Então a literatura permite que a gente exerça uma empatia de uma forma bem rara. Eu acho que a gente tem que entender, né? Entender o que muita gente já entende, né? Que não é novidade. Especialmente os povos mais tradicionais, os que estão mais conectados com a natureza e que estão conectados com os outros seres vivos, que a gente é parte de um ecossistema, a gente é criatura, a gente não é criador, né, somente. E que se a gente não entender isso, esse progresso, né, esse capitalismo selvagem que exige que todos nós, pessoas físicas ou jurídicas, estejamos sempre em crescimento, né? O lucro tem que ser sempre maior, a produção tem que ser maior, isso esgota os recursos. Não é possível, né? Todo mundo viver com mais para sempre não vai dar certo. O que a gente tem que aceitar é que para todos viverem minimamente bem, todos talvez tenham que viver com um pouco menos. Né? E é algo muito difícil, que significa combater privilégios, abrir mão de privilégios em todas as escalas. Perfeito. Estevão, muitíssimo obrigada pela sua participação e com comentários que enriquecem muito a leitura dessa obra tão bacana, O Dia em que Meu Prédio Deu no Pé. Eu é que agradeço e espero muitas conversas e reflexões e leituras para todos. Agora, entramos na segunda parte do nosso bate-papo, em que falaremos um pouco mais sobre cada um dos livros, desta vez com a especialista em literatura infantil. Para a nossa conversa de hoje, a gente convidou a Fátima Fonseca, que é graduada em pedagogia e mestre em educação pela PUC São Paulo, e atuou como professora dos anos iniciais do Fundamental na rede pública aqui em São Paulo, e também como orientadora pedagógica na rede de São Bernardo. Também foi professora de graduação na pedagogia em Santo André e São Caetano do Sul, e é coordenadora da área de língua na comunidade educativa SEDAC. Bem-vinda, Fátima. Obrigada. Pensando na articulação desses dois livros tão especiais, né, que trazem a temática do absurdo, por que você acha importante, né, ler O Lagarto e O Dia que Meu Prédio Deu no Pé nos anos iniciais do Fundamental? É interessante pensar, Rafa, que por mais absurdos que sejam os fatos dessas histórias, né, há sempre uma relação necessária com a realidade que está assegurada, e o que as torna, de alguma forma, possíveis, apesar de não terem uma explicação lógica. Isso faz com que os leitores entrem na narrativa e se envolvam com a história de forma ativa, participativa. Os contos fantásticos, eles trazem ao leitor desafios que permeiam
as dimensões do imaginário e do encantamento. As histórias são tão absurdas que fisgam o leitor, porque ele quer saber onde é que aquilo vai dar, onde essa narrativa vai chegar. Esse estranhamento que essas obras provocam são importantes para os leitores deste segmento, porque possibilitam, eu diria, que de forma muito contundente eles vivenciem esse pacto ficcional que a literatura nos oferece. Ou seja, é preciso entrar no jogo, acreditar naquela história por um determinado tempo, mesmo sabendo que se trata de uma ficção. E desta forma, os estudantes eles são instigados a elaborar, a pensar as questões que estão sendo colocadas ali, sobre os fatos que estão sendo narrados, e refletir sobre questões complexas e importantes, como destacou o Estevão na fala sobre o dia em que meu prédio deu no pé, né? Falar do nonsense, do absurdo e do fantástico também abre mais possibilidades ainda para as crianças e para os jovens leitores, né? De perceber que o que pode ser narrado não necessariamente é o que existe, né? E que eles podem ser narradores também de histórias novas, né? E criar, né? E acho que abrir esse lugar da imaginação, né, do imaginário, assim, e possibilitar, se permitir criar para além daquilo que a gente vivencia no dia a dia, do que está dado, exatamente. E nessas obras, como que a gente pode pensar essa relação entre ilustração e texto, né, que fazem composições muito interessantes e nesse jogo, né, entre as duas linguagens, criam novos sentidos para a própria compreensão, né, das histórias. Eu vou começar falando do Lagarto, né? Assim, que eu acho que é um primeiro destaque é a relação que existe ali entre o cordel, tipicamente brasileiro, com as palavras de um autor português. Juntarem uma narrativa, um dos maiores autores da língua portuguesa, Saramago, e um grande cordelista como J. Borges, né, reconhecido internacionalmente por seus cordéis e por suas estilogravuras, assegura uma força incrível para essa obra. Desta forma, eu penso que é fundamental conversar com os estudantes sobre isso, né, para ajudá-los a compreender a potência dessa relação, que passa também por uma relação entre a oralidade e a escrita, muito trabalhada por esses dois autores, né? É característica muito marcante das obras deles, né? Além do que, eles poderão também conhecer mais sobre a vida do Saramago e do J. Borges, que eu penso que já é muito enriquecedor para os jovens, né? Para esses jovens. Mas acho que não é possível passar por essa obra, pelo Lagarto, sem conversar com os estudantes sobre os cordéis e analisar as semelhanças entre o texto do Saramago e esses textos. Então, dessa forma, isso vai se tornando bastante significativo, né? Conhecer mais sobre a literatura de cordel vai se tornando bastante significativo. Uma outra possibilidade ainda é propor uma atividade interdisciplinar com arte, com a área de arte, né? Para aprofundar os conhecimentos sobre a linguagem visual, aprendendo mais sobre as estilogravuras utilizadas nos cordéis, o que também ganha muito sentido nessa proposta. Eu queria fazer aqui uma parte antes da gente chegar no dia que meu prédio deu no pé. Eu falo, gente, quem teve essa ideia genial de trazer uma estilogravura do J. Borges para ilustrar esse livro do Saramago, que é um caos, né? Como amplifica o sentido da história ter essas ilustrações, porque é um caos tão fantástico, tão absurdo, que a gente imediatamente associa, né, com aquela ilustração a esses causos, né, são narrados nos cordéis. Exatamente, né, assim, é uma composição, acho que, mais uma vez, muito, muito adequada, que é isso, para mim, potencializa a obra. E no caso do dia que meu prédio deu no pé também, né, porque assim, o título, ele já é muito figurativo, você imediatamente começa a imaginar, né, e a estratégia do Rômulo de Hipólito para ilustrar, né, os prédios com pernas e a relação, né, entre a ilustração e o vazio é muito interessante, mas eu passo a palavra para você. Não, acho que é isso, e assim, as ilustrações, elas são muito, eu estou com o livro aqui, estou olhando para ele aqui, elas são
muito ricas em detalhes, assim, são muito coloridas, elas convidam à exploração. Você não consegue passar pelo livro impune as ilustrações, assim, você não consegue, né? Você obrigatoriamente olha e vai abrindo ali novas possibilidades de diálogo com o texto, né? Então, entre a escrita e essas imagens. Então, e aí você vai observando, vai percebendo as diferenças nas construções, nos cenários, e, de novo, a composição é muito, muito rica, né? É muito adequada, né? Porque você vai ali, as ilustrações vão compondo, vão ajudando a compor essa história que está aí no campo do absurdo, mas que vão tomando corpo mesmo, eu diria, né? Então, acho que também é uma possibilidade para exploração na sala de aula bastante rica. E essas obras, elas permitem que a gente conheça um pouco mais de contextos diferentes, né? Seja o contexto brasileiro, onde se passa, né, o dia em que meu prédio deu no pé, quanto o contexto em Lisboa, né, do Chiado, no caso do Lagarto, né? Como é que a gente pode pensar numa leitura em sala de aula que explore essa relação das histórias com os espaços aonde elas se dão? O dia em que meu prédio deu no pé, né, ele tem muitas possibilidades de exploração, assim, né? Como a gente já comentou, acho que na exploração das ilustrações, mas na leitura do texto em sala é uma ótima oportunidade para observar as características culturais dos locais, né? Dos diferentes locais, assim, em que os prédios em fuga são mencionados. Então, tem lá desde as fitinhas das lembranças do Senhor do Bonfim, a lavagem das escadarias da Igreja do Bonfim, as aves típicas da Amazônia, o rio Amazonas ao fundo e o teatro do Amazonas, enfim. Então, saber o quanto os estudantes conhecem sobre esses locais e, ao mesmo tempo, poder aprofundar esses conhecimentos, né? Poder significar essas informações que vão vindo ali junto com a narrativa, né? Para ampliar o conhecimento sobre cada local, sobre a cultura, sobre as curiosidades de cada local, né? Eu acho que isso contribui de forma bastante significativa para a ampliação desse universo cultural e para atribuição de sentido, né? E uma coisa está linkada na outra, né? Está ligada na outra, quer dizer, para você ampliar o sentido para a leitura, você precisa ampliar também as suas referências sobre aquelas marcas culturais que estão colocadas ali de cada local, né? Acho que o Lagarto é o que você falou, é a questão da língua, né? Como é bacana, como é interessante a gente pensar na discussão que a obra traz e pode provocar num contexto de sala de aula sobre o quanto uma mesma língua pode ter marcas e sonoridades e dicções tão diferentes, né? Em diferentes espaços. Isso eu acho que é uma aprendizagem super importante. Ali faz muito sentido, né? De novo falando, né? Porque acho que o tempo inteiro a leitura é isso. A leitura é atribuir sentidos, né? E para atribuir sentidos, a gente vai relacionando diferentes conhecimentos. E essas duas obras em especial, elas vão trazendo muitas questões, né, para ampliar esse conhecimento. Então, e nas obras do Saramago, como a gente já falou também, ela vai trazendo muitos elementos da cultura popular portuguesa e muitas expressões. Eu sempre brinco que quando a gente lê o Saramago ou o Mia Couto, que eu tenho a sensação de estar melendo com sotaque. Muito bom. Bom, por fim, ambos os livros
tem narradores importantes e marcantes, né? E que nos ajudam a nos aproximar dos temas absurdos, né? Você pode falar um pouquinho sobre os narradores nessas histórias, Fátima? No Lagarto, acho que a gente tem um narrador que é alguém que conversa com o leitor, né? Que vai dando uma familiaridade para essa relação com essa história absurda, né? Então, acho que tem sempre isso para a gente lembrar o quanto que essas características vão contribuindo para essa composição, né? Então, o narrador é algo que conversa num tom de declamação que é, ao mesmo tempo, íntimo, ritmado, né? Que, às vezes, tem até ali um tom de ditado popular, alguma coisa assim. E ele, desta forma, ele vai nos aproximando dessa narrativa. Ele vai nos envolvendo, né? É bastante impressionante, né? Como um contador de histórias faz. E acho que, penso que tudo isso possibilita ao leitor adentrar em um lugar diferente nesse pacto ficcional proposto por essa obra, como a gente já falou, né? No caso do O Dia em que Meu Prédio Deu no Pé, Estevão comentou, a carta é o gênero predominante ali, e que era muito utilizada antigamente, em um momento em que não existia internet, nem as redes sociais, mas essa carta de um avô, né, para sua neta, que dá um tom a mais, né, pela excepcionalidade mesmo, né, por não ser algo já tão comum, tão usual, né? E aí essa história absurda, de novo, ela vai ao mesmo tempo tendo uma proximidade, ela vai se tornando cada vez mais possível ali por conta dessa carta também que está colocada ali, que é tão pessoal, né? É muito pessoal. Então, acho que é uma espécie de camada de encantamento do passado, né? Que vem por meio deste gênero, desta carta que está colocada ali. Infelizmente, a gente chegou ao final da nossa conversa sobre O Dia em que Meu Prédio Deu no Pé e O Lagarto. Muito obrigada pelo bate-papo. A gente aprendeu bastante nessa conversa e pensamos bastante sobre estratégias de como explorar essas obras com os leitores. Eu que agradeço. E aí eu queria só fechar dizendo que ler é um verbo, né, presente na escola. É uma função social a ser ensinada em toda a sua diversidade e complexidade, né, Rafa? O trabalho com os textos fantásticos, absurdos, nos remetem a essa diversidade colocada pela literatura, que, considerada como arte, tem essa função de provocar deslocamentos. E o trabalho com essas duas obras trazem essa oportunidade de ampliar na escola as experiências leitoras dos estudantes de forma bastante rica e significativa. Obrigada pela conversa. O Entre Livros e Leituras para Grandes e Pequenos é um bate-papo sobre os livros literários aprovados no PNLD 2023 e um podcast da Companhia das Letras focado em literatura infanto-juvenil. Quero deixar uma obrigada a todos que nos escutaram. Também quero fazer um convite para você que gostou desse episódio, que siga a gente no seu tocador favorito. E se você gostou desse episódio, dê 5 estrelas pra gente. Essa pequena ação nos ajuda a atingir um público maior e levar mais livros e leituras para mais longe. Muito obrigada mais uma vez e nos encontraremos em breve para falarmos de novos livros. Boas leituras e até lá!